Olá amigos, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Nesse momento nós estamos falando do eletromagnetismo. E dentro do estudo do eletromagnetismo nós estamos vendo a força magnética. Já tratamos nos casos anteriores da força magnética sobre cargas elétricas e agora estamos resolvendo exercícios falando da força magnética sobre um condutor retilíneo. Então nós temos um condutor retilíneo imerso em um campo magnético e nós vamos verificar qual a força magnética vai atuar sobre esse condutor. Necessariamente deve ser um condutor retilíneo. Vamos ver esse exemplo cobrado no Colégio Federal de Tecnologia do Paraná. Um fio de 25 centímetros de comprimento é colocado no interior de um campo magnético. O fio é percorrido por uma corrente de intensidade 4 amperes e o campo tem intensidade 0,2 Tesla. A força que age sobre o fio quando colocado, formando um ângulo de 30 graus com a linha do campo magnético, é em newtons. Claro, é uma força, a resposta tem que ser em newtons. Então nós temos um fio condutor. Ele é retilíneo, tem que ser retilíneo, e ele está colocado formando um ângulo de 30 graus com a linha do campo magnético. Então o candidato não recebeu nenhuma figura, ele teria que lembrar da fórmula para determinar a força magnética sobre um condutor retilíneo, quando esse evidentemente está imerso em um campo magnético. Então vamos colocar aqui, a força magnética é igual a intensidade do campo, vezes a intensidade da corrente elétrica, vezes o comprimento do condutor, vezes seno do ângulo. Genericamente, podemos colocar a letra grega θ. Então, esse ângulo θ é um ângulo que se forma entre as linhas do condutor e a linha do campo magnético. Então, como foram dados todos os dados, basta substituir e fazer. Acaba sendo um exercício relativamente simples. Força magnética. Nesse caso, o B, aqui está, é 0,02 Tesla. É o que significa o vetor campo magnético. Então, é 0,02. A intensidade é o 4 amperes. O comprimento do condutor, 25 centímetros, necessariamente tem que passar para metros, vezes o seno, já disse no texto, que é um ângulo de 30 graus, então seno de 30 graus. Tem que saber um pouquinho de trigonometria, saber quanto vale o seno de 30 graus. Quem tem dúvidas sobre trigonometria, eu tenho aqui a playlist completíssima a respeito desse assunto. Então a força magnética vai ser igual. Vou multiplicar o 0,02 por 4 por 0,25. 0,02 vezes 4 vezes 0,25. A gente vai ter 0,02 vezes. Agora o seno de 30 é exatamente meio. Então, a força magnética, nesse caso, vai ser 0,02 dividido por 2. Para treinar, vamos fazer essa divisão. Quando eu faço a divisão, usando a chave, eu preciso igualar as casas depois da vírgula. Esse número aqui está com duas casas depois da vírgula. É claro que eu escrevo assim, 2. Agora ele vai ser dividido. Esse número tem que ganhar duas casas depois da vírgula. A vírgula está aqui, então duas casas vai ser 200. Tem que ter cuidado, senão erra mesmo. 0, não dá para dividir, um 0 e uma vírgula, e um 0 aqui. Ainda não dá para dividir, então é 0 novamente, 0 novamente. Então 200 por 200 dá 1. Então essa divisão, vamos ficar com essa força magnética. 0,01 newton. A força que age sobre o fio, quando colocado formando um ângulo de 30 graus com as linhas do campo magnético, é em newtons.
0,01 é a letra B. Da questão cobrada no concurso do Colégio Federal de Tecnologia do Paraná. Só lembrando de um detalhe importante: como é aproveitada essa força magnética sobre o condutor retilíneo em aparelhos elétricos, motores, amperímetros, voltímetros e galvanômetros. Então fica aí alguns exemplos de aplicação dessa força magnética sobre o condutor retilíneo. Vou trazer na sequência outros exemplos. Dê like para o vídeo se você gostou, compartilhe o material, faça inscrição no canal. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Se você valoriza o meu trabalho, mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante, então ele poderá chegar a mais pessoas. Faça também comentários a respeito do nosso vídeo, dando, por exemplo, sugestões de soluções para os exercícios. Até o próximo vídeo, sucesso, tchau!